Olha só. Vamos lá, então. Não fala muito que eu me empolgo mesmo. Vamos lá. Eu quero ler com vocês um trecho que está em Efésios, no capítulo 3. Enquanto vocês procuram, eu queria falar um pouco com vocês sobre a experiência da live. É engraçado a gente ter tido problemas técnicos hoje, porque há 3 anos atrás, meus pais estavam com Covid e eu estava no hospital com minha mãe. E eu, dentro do hospital, estava ajudando o pastor Sérgio a aprender Verdade. a fazer as lives. Que a gente estava sofrendo lá com o negócio. Aí a Thalita me ligou: como é que tu faz? É assim, é assado? E aí eu estava lá em Miri, e a gente estava fazendo as lives, testando como é que fazia, para poder iniciar na sexta-feira, né? E Verdade. de lá para cá, Deus tem feito tantas coisas bonitas já através desse ministério, através desse chamado que Deus colocou no coração deles, né? Para que a partir disso nós pudéssemos ver um ministério de intercessão florescendo dentro da igreja e tantas outras coisas que Deus tem feito na vida deles através desses pastores tão queridos, né? E eu queria compartilhar um pouco com vocês a respeito de oração hoje, que é o nosso principal tema quando a gente está aqui, né? Olha aí, o Jackson Miliano chegando aí. Deus abençoe, queridão. Vamos lá, vamos ler aqui então juntos do verso 14 até o verso 19 de Efésios 3. A palavra de Deus diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite ricamente no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Esse texto de Efésios, o apóstolo Paulo, ele traz para nós algumas características da oração. É interessante porque não é o texto onde ele ensina a oração, é diferente daquilo que Jesus faz também, quando Jesus está ensinando a oração, né? Quando ele ensina o Pai Nosso, lá em Mateus 6. Essas orações que são ensinadas, elas têm características muito de delimitar o que deve ser feito, onde é que deve ir, como é que deve ser a característica da oração. Mas aqui Paulo ele não está falando disso. Ele está colocando na prática como ele orava. Qual era o cerne da sua oração, o objetivo da sua oração. E, num certo sentido, ainda que ele não toque em todos os aspectos de uma oração, ele nos traz a expectativa de algo que deve fazer parte da nossa oração. E de coisas que muitas vezes a gente negligencia na nossa vida de oração, né? E ele começa aqui dizendo: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ou seja, ele é pai de todos nós, né? Todos aqueles que se tornam filhos são filhos desse Pai, recebem o nome dele. E ele diz aqui: oro para que com suas gloriosas riquezas ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Qual é o grande contexto aqui desse negócio, né? Paulo está querendo dizer que a oração dele pela igreja de Éfeso era uma oração para que eles fossem sustentados na sua caminhada espiritual, sustentados para que eles pudessem desenvolver ao longo da sua caminhada a experiência de fé. E aqui a gente está falando já de 3 anos de orações às sextas-feiras. A gente está falando aqui da torre que começou como consequência da sala do trono, né? A gente tem também a Ministério de Intercessão, né? Dos voltados para o trono. E tudo isso, tudo que começou com isso, com esse desejo de orar junto, de estar orando pelos irmãos. Foi um período de extrema turbulência que a gente passou, né, na pandemia. É engraçado que a gente se encontra com as pessoas, né, e conhece pessoas novas, a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente sempre pergunta: como é que foi a pandemia para ti, né? Porque marca a vida de todo mundo. É impossível que a gente não tente pensar em como era a vida das pessoas nesse período. É um período que todo mundo passou por alguma situação diferente, né? E aqui, nessa época, nós como igreja enfrentamos uma série de coisas.
E foi muito curioso, porque uma das coisas principais que mais faziam falta para nós era exatamente poder estar junto. E a live, ela trouxe essa aproximação, esse período onde a gente podia, pelo menos uma vez por semana, mandar umas mensagenzinhas ali no chat, né? Pedidos de oração para poder orar uns pelos outros. Isso é uma aproximação que a gente tem pela internet. Ela não substitui a gente poder se olhar e se abraçar, né? A gente poder dar aquele abraço quebra-costela, né, pastor Sérgio? É verdade. Mas a gente consegue, pelo menos, se falar, consegue resolver algumas coisas, consegue lidar com algumas circunstâncias. E o Deus que opera através da oração, quando nós estamos um do lado do outro, é o mesmo Deus que opera à distância. Então nós podemos orar por isso. E é exatamente isso que Paulo está fazendo. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Éfeso, dizendo para eles que ele orava para que Deus fortalecesse o espírito deles. E essa é uma oração que deve estar constantemente nos nossos lábios. Quando nós estivermos orando uns pelos outros, orar para que Deus fortaleça o nosso espírito. É muito interessante que Paulo vai o tempo todo ali. Ele escreve a carta para Timóteo, escreve carta para Éfeso, escreve carta para Colossos, para Tessalônica. Todas as cartas ele vai escrevendo, para Filipe. Ele vai escrevendo as cartas e vai dizendo que a graça esteja com você, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. O que, na verdade, Paulo sempre se importava em abençoar os seus discípulos era que Deus concedesse graça para eles pudessem permanecer firmes, né? Paulo teve uma experiência muito interessante, que está descrita lá em 2 Coríntios, que ele fala que um dia ele teve uma visão muito sobrenatural, algo especial. Ele foi levado ao terceiro céu, ele contemplou coisas que não é nem lícito ao homem falar, coisas indizíveis. E diante dessa experiência que ele teve, para que ele não se orgulhasse disso, para que ele não se tornasse um homem soberbo, um homem orgulhoso, um homem arrogante, Deus permitiu que ele fosse atormentado por um espinho na carne. E Paulo, que tinha experiências de curar enfermos, de fazer milagres de tudo que é jeito, a ponto de as pessoas pegarem os seus aventais, as suas proteções de trabalho, as suas toalhas que ele usava no seu trabalho, pegavam as coisas dele e levavam para os enfermos, e os enfermos eram curados. Era milagre atrás de milagre. E Paulo diz que ele orou 3 vezes a Deus, ele rogou ao Senhor 3 vezes, e Deus disse: não vou te curar. Por quê? Porque a graça basta. A graça é suficiente. Às vezes a gente tem um anseio no nosso coração, e esse anseio começa a roubar aquilo que tem de mais precioso para Deus fazer na nossa vida. A gente começa a ficar angustiado com uma situação financeira, a gente começa a ficar angustiado com uma enfermidade, com uma pessoa da família que está nos causando uma série de angústias e preocupações, talvez tenha causado problemas dentro de casa, um casamento que não vai bem, um filho. E todas essas coisas começam a afetar a nossa maneira de perceber a nossa relação com Deus, né? Os negócios às vezes não vão bem, os nossos sonhos não estão se realizando. Mas quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente não pode tirar os olhos daquilo que mais importa. E o que mais importa? É que a graça do Senhor nos basta. Quando o Senhor nos disser que as coisas ainda não vão acontecer na nossa vida, que Ele ainda não vai nos atender, que a gente pode lidar com aquele problema de outra maneira, não precisa de um milagre para lidar com aquilo, a graça dele vai nos sustentar. A graça dele nos basta. Paulo provavelmente tinha uma enfermidade, a gente não sabe exatamente o que era aquilo, né? Mas provavelmente ele tinha uma enfermidade. Alguns especulam que fosse algo nos olhos, porque para Gálatas ele diz, né, que se fosse possível eles teriam arrancado seus olhos para dar para ele, né? Isso pode ser uma linguagem figurada, mas pode ser porque realmente era uma coisa nos olhos. Mas não importando muito o que seja a enfermidade dele, ele tinha alguma coisa que incomodava ele, que era visível e que constrangia ele, e fazia com que ele ficasse limitado na sua atuação. E eu vou dizer, coisa mais terrível é quando a gente está limitado em alguma coisa, né? A gente quer fazer alguma coisa e a gente não tem tempo, a gente não tem dinheiro, a gente não tem saúde, a gente não tem fôlego, a gente não tem um monte de coisa, às vezes, para fazer algo que nós gostaríamos de fazer. E Deus olha e diz: mas quem sabe? Tu não está percebendo aquilo que eu estou fazendo, filhão. Porque a minha graça te basta. Não é aquilo que tu faz, é aquilo que tu é. A gente precisa entender que Deus ele quer nos fortalecer o tempo todo. Paulo, ele não faz aqui nessa oração pelos santos nenhuma oração dizendo para eles que ele precisava ver a perseguição parar sobre a vida deles. Ele não faz uma oração dizendo que ele gostaria de ver eles sendo dominadores sobre todos ou poderosos naquela terra que eles estavam vivendo. Eles sendo os maiores empresários daquela região. Não que essas coisas sejam ruins, mas existe algo que é mais importante do que tudo isso.
é que sejamos fortalecidos no Senhor. Por quê? Porque ter recursos, ter saúde, ter força física, ter uma família funcionando direitinho, ter sucesso na nossa carreira, nada disso vai nos proteger no momento que a coisa ficar feia. Quando a situação ficar difícil, a única coisa que nos mantém grudados no Senhor, que nos mantém firmes no Senhor, é a graça do Senhor. É estarmos fortalecidos pelo seu poder, através do seu Espírito. É isso que ele diz aqui. Ele diz, oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Mas por quê? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e que vocês estejam arraigados e possam juntamente com todos os santos compreender a largura, a profundidade, a altura, né, o comprimento e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. A gente precisa conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Por quê? Porque conhecendo esse amor de Deus, nós podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é uma coisa fundamental. Quando a gente pensa em oração, quando a gente pensa em orar por alguém, nós precisamos entender, Senhor, olha, eu quero orar por essa pessoa. E eu vou dizer, aqui tem uma caixinha para pedido de oração, coloque seu pedido de oração ali embaixo. É fundamental que você coloque seus pedidos de oração, que você se expresse diante do Senhor. É importante que a gente diga para o Senhor das coisas que nós estamos passando. Mas olha só, quando nós estamos orando por alguém, quando nós nos colocamos na posição de interceder em favor de alguém, você deve orar pelos pedidos dessa pessoa, mas você deve orar para que ela seja fortalecida no Senhor. Sempre. Sabe por quê? Porque você não sabe o que Deus quer fazer através daquela luta que ela está passando. Se Deus vai resolver ou não vai resolver aquele problema. Se Deus vai solucionar ou não vai solucionar aquilo. Talvez Deus esteja dizendo para ele somente, a minha graça te basta. Mas uma coisa é certa. Deus com certeza quer fortalecer essa pessoa com seu espírito. Isso nós precisamos orar sempre. Essa é a oração que está no cerne daquilo que Deus quer que a gente faça. Que nós sempre sejamos fortalecidos no Senhor. Independente de qual seja a solução que Deus vai trazer, independente do que nós estejamos vendo ao nosso redor, orar para que Deus fortaleça os nossos irmãos. Orar uns pelos outros deve trazer isso sempre. Quer ver? No capítulo 1 ele faz uma outra oração. Ele diz aqui no comecinho da sua carta, ele diz no verso 18 em Efésios. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, muito acima de todo domínio, de todo poder, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na era que há de vir. Ele está dizendo que esse poder de Jesus, ele deve fortalecer a nossa esperança, deve ser sustentado pela convicção de que Cristo ressuscitou dos mortos, de que Cristo é poderoso, que ele recebeu um nome que é acima de todo nome. E nessas convicções, ele diz aqui, bem ali no verso 18, no finalzinho do verso 18, ele diz assim, para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Ou seja, o poder dele atua nas nossas vidas, a sua incomparável riqueza atua nas nossas vidas, as dádivas do Senhor atuam nas nossas vidas, mas quando? Quando nós nos apegamos à esperança que vem da ressurreição. Olha só, Deus ele quer agir na tua vida. Deus ele quer transformar as circunstâncias da tua vida também. Diversas circunstâncias que você está passando, você não precisa enfrentá-las. Você pode colocar os pés do Senhor e o Senhor vai tratar com essas circunstâncias. Algumas Deus vai dizer para ti, essa não. Essa eu quero que você se lembre que você precisa de mim. Essa serve para tu te lembrar que tu precisa de mim. Mas a maioria das coisas, Deus vai agir na nossa vida, Deus vai mudar várias circunstâncias da nossa vida, muitas situações vão ser transformadas. Talvez você nem precise passar por coisas que Deus vai dizer que não vai fazer. Ele vai fazer todas. Ninguém tem como saber isso, a não ser o próprio Senhor. Quem consegue sondar a mente do Senhor? Mas olha só, para que a gente possa provar da plenitude do que Deus tem para nós, nós precisamos nos lembrar da esperança, da graça, da ressurreição. E olha o que ele diz aqui. Quando a gente for cheio da plenitude de Deus, voltando lá no capítulo 3, verso 19, ele diz,
O amor de conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aí o verso 20, olha o que diz aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós, a ele esteja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele está dizendo o seguinte: Deus é capaz, é poderoso para agir muito além daquilo que você pede. Os teus pedidos de oração, eles devem servir como uma base, como um mínimo daquilo que Deus é poderoso para fazer. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tu é capaz de pensar, do que tu é capaz de imaginar, do que tu é capaz de sonhar. Deus atua em nossas vidas com seu poder para mudar todas as coisas, não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E Ele faz isso através da nossa oração. Ele faz isso através do nosso clamor. Quando nossos olhos não estão colocados nessa vida, mas estão colocados no Senhor, nós estamos glorificando o seu nome, nós estamos exaltando o seu nome. Por quê? Porque para aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós, olha o que ele diz aqui: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Deus encontrou a glória dele em Cristo Jesus? Sim. O Pai foi exaltado através de Cristo Jesus. Mas aquele que foi também, aquele que foi comprado por Cristo Jesus, agora deve exaltar a Cristo no seu corpo, nas suas orações, na sua maneira de viver. Ou seja, se as nossas orações, se os nossos pedidos de oração são meramente para resolver probleminhas que a gente está passando, muitas vezes nós estaremos deixando de lado quem é Deus. Eu não vou dizer, não foi uma vez ou duas que aconteceu isso. Eu já vi um monte de vezes acontecer. Gente que chega na igreja, tem um pedido de oração. E pedido de oração, gente, é fácil de ter. Eu fico, às vezes, até meio constrangido, porque na célula, as pessoas, às vezes, não pedem oração. Meu irmão, se você não tem pedido de oração, levanta a mão e diz assim. Eu tinha um irmão que sempre fazia isso na célula. Toda semana ele chegava lá e dizia: Senhor, eu quero ter sabedoria para poder compreender a tua vontade para a minha vida. Toda semana ele chegava na célula e falava a mesma coisa. Por quê? Porque é isso que Paulo disse que ele orava. Se Paulo orava por isso, para que a igreja fosse afirmada, se Paulo nos mostra isso, é porque isso é um motivo bom de oração. Né? Isso está registrado na Escritura para que a gente ore dessa maneira. Se Paulo termina todas as suas cartas dizendo que a graça seja contigo, é porque isso é importante. E às vezes a gente está na nossa reunião de célula e nosso pedido de oração corre. Não tem nenhum pedido de oração. Meu irmão, pede para que Deus te fortaleça. Como Paulo diz, que com o seu poder ele me fortaleça. É só isso. Pede isso. Agora, por exemplo, tem uma caixinha ali embaixo. O que você pode pedir de oração? Pode pedir: Senhor, fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé. Eu preciso ser fortalecido por ti. Se você não tem o costume de pedir para Deus isso, é porque você não está entendendo que a tua fé ela pode naufragar. Todo mundo está suscetível a essa realidade. Todos nós precisamos nutrir a nossa fé. E precisamos da ação de Deus para nutrir a nossa fé. A nossa oração ela deve ser sempre que o Senhor nos dê a sua graça e nos capacite para permanecermos fiéis. Ninguém é super-homem espiritual e não precisa de nada. A gente sempre depende da ação do Senhor sobre nossas vidas. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa caminhada com Deus. Isso não acontece naturalmente. Isso precisa de uma decisão firme, mas precisa de um clamor. Precisa reconhecer que é Deus quem faz isso na nossa vida. É Ele quem opera em nós. E aqui ele diz isso. Ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. De acordo com o quê? Com o seu poder que atua em nós. Mas se a gente voltar no verso 19, olha o que diz ali. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Se nós somos cheios de toda a plenitude de Deus, e se o poder de Deus, ele atua em nós, e por isso ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme nós vamos conhecendo esse amor de Cristo revelado na cruz, conforme nós vamos crescendo nessa caminhada, conforme nós vamos sendo cheios de toda a plenitude de Deus, conforme o Espírito começa a atuar na nossa vida, nos fortalecendo, aí sim,
aí a gente começa a subir de nível. A gente começa a chegar num novo ponto da nossa caminhada. Um ponto onde nós podemos provar de tudo que pedimos ou pensamos infinitamente mais. Né? Tem uma música do Resgate. Resgate é uma banda de rock cristão dos anos 90. E eles cantavam uma música de tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais. Pois que nosso coração ele tem esse anseio de que Deus vai fazer infinitamente mais de tudo que um dia a gente pensou, de tudo aquilo que a gente sonhou, de tudo aquilo que a gente planejou. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Conforme o seu poder e atua em nós. Isso nós oramos para sermos cada vez mais cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Crescendo na revelação do amor de Jesus. Meu irmão, o amor de Jesus ele é revelado na Escritura. O amor de Jesus ele é revelado na sua plenitude por aquilo que nós lemos na Bíblia. E quando nós lemos a palavra de Deus e crescemos na palavra de Deus, a gente percebe exatamente isso. Como que nós podemos crescer em conhecimento de Cristo? Crescer no conhecimento de Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, diz que Cristo ele é a imagem do Deus invisível. No capítulo 2, ele diz que ele é a plenitude de Deus habitava nele. Olha só que loucura isso. A gente olha para Cristo, a gente conhece totalmente quem é o Criador. Deus quis fazer Cristo revelar para nós quem Ele é. Quanto mais nós conhecemos o tamanho do amor de Deus, mais nós poderemos provar desse poder nos enchendo, desse estar cheio da plenitude de Deus que Ele fala no verso 19. Para que então a gente prove daquilo que fala no verso 20, que é a sua ação sobrenatural. Esteja cheio e o sobrenatural estará ao seu redor. Encha-se do Espírito, encha-se da vida de Deus, encha-se da revelação do amor de Deus. Então você vai ver, prometeu infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele vai atuar nas nossas vidas, porque o seu poder tem atuado em nós. Amém? E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que essa palavra possa encher o coração de cada um aí nas suas casas, e que vocês possam, todas as vezes que vierem aqui para essa live, colocar na caixinha ali de oração: Senhor, eu quero ser fortalecido pelo Teu Espírito. Eu quero ser cheio de Ti, para que eu possa provar a plenitude do que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus. Legal. Interessante, né? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Diz o texto, né? Do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, mas ele também opera através de nós, né? E aí opera na vida das pessoas. E é isso que Deus tem feito através das nossas vidas, né? Minha, da pastora Simone, né? Operando na vida de outras pessoas através de nós também. Isso enche o nosso coração de alegria, né? Podemos, né, estar na presença de Deus, intercedendo e orando e abençoando vidas durante esses 3 anos. São, acho que, umas 150 lives aí que a gente fez nesses 3 anos aí, né? E orando, né, por pessoas que muitas vezes não têm nem força para orar por elas mesmas, né? E Deus está nos usando para isso. Amém, mamãe? Amém. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu tive uma experiência. Essa questão da gente orar pelos outros, as pessoas fazem uns pedidos de oração, às vezes, que a gente ora e diz: Jesus amado, como é que o Senhor vai fazer isso, né? Porque a gente não sabe. É Deus que faz, não é a gente. A gente olha para aquilo e fica pensando: Senhor, como é que vai ser esse negócio? E Deus quer fazer. E a gente fica dizendo: eu vou entregar na mão do Senhor, que é o que a gente faz. A gente vai dizer que vai fazer. Eu lembro uma vez que eu estava na célula e um rapaz fez um pedido de oração, que ele disse que ele precisava de um carro, não sei o quê. A gente orou pelo rapaz. Na outra semana o rapaz estava com o carro na mão. Só que ele ganhou no sorteio o carro, uma coisa muito maluca, assim, foi uma situação completamente inusitada. E ele chegou na célula assustado, assim, falou: cara, eu pedi para vocês ali oração. Aí eu falei: tá, e tu acha que eu fiz alguma coisa para tu ganhar esse carro? Não tem como eu fazer nada para tu ganhar esse carro. Eu não tenho como interferir no sorteio, eu não tenho como fazer nada disso, né? Então, assim, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai mover a mão dele. Mas Ele levanta pessoas que possam fazer o quê? Com que o seu nome seja glorificado, porque a Ele seja a glória na igreja. Seja a glória em
Cristo Jesus e seja na igreja. A igreja precisa exaltar o nome do Senhor e compartilhar das bênçãos que o Senhor tem concedido para ela. Então a gente precisa ser cheio do Espírito para poder ser cheio de gratidão quando as bênçãos vierem, para poder exaltar o nome do Senhor. É sempre glória para Ele. Acho que uma das coisas também, bom da gente ressaltar, já que estamos falando de oração, né, pastor? De sermos bem específicos naquilo que a gente quer, né? Porque às vezes as pessoas pedem assim, ora pela minha família. Mas qual é o sentido, né? Porque qual é a área da família, né? São tantas áreas, pode ser na área da saúde, na área emocional, né? Nos relacionamentos, enfim, pais, filhos, né? Nesse relacionamento, marido e mulher. Então, como é importante a gente ser específicos na presença do Senhor, né? E para que também a gente possa orar, intercedendo especificamente por aquele pedido, né? Para que Deus possa, de forma minuciosa, operar naquilo que é o desejo do coração da pessoa, né? O salmista que diz, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Às vezes nós temos desejos, né? E nós não chegamos à presença do Senhor, não nos agradamos em estar, né? Com prazer na presença do Senhor, buscando a face dele para que os nossos desejos sejam supridos, né? Amém. É verdade. Quer falar alguma coisa? Não. Hoje a gente tem a honra aqui do nosso convidado, nosso pastor. É um prazer para nós, né, tê-lo aqui nesse horário. Esse é um horário, sabe que é um horário nobre, viu? Nobre, é um horário bem nobre, né? Sexta-feira, as pessoas já estão cansadas da semana, né? Mas glória a Deus, sabe? Pastor Sérgio, as orações, elas são como mísseis, né? Que a gente lança. Então, se a gente quer ter um míssil teleguiado, a gente precisa direcionar ele bem para um alvo, né? A gente não pode dizer que a gente quer que a nossa oração ela atinja, sei lá, um país. Eu quero vou mandar uma oração. Ninguém mandou um míssil para o Uruguai, tu mandou um míssil específico para um lugar específico, em uma cidade específica, sabe? Bem direcionado. Se a gente quer apontar em alguma direção, né? A gente precisa fazer isso. Por quê? Isso tem um porquê. Não é simplesmente, porque senão Deus não vai saber. Não, Deus sabe exatamente o que tu precisa. Mas a questão não é essa. A questão é que se você não pedir exatamente, quando o milagre vier, quando Deus atender a tua oração, como você vai glorificar o nome dele? Porque ele precisa ser glorificado através das coisas que ele faz. Se você faz uma oração específica e Deus atende a tua oração específica, ele é exaltado porque ele fez aquele milagre específico. Se você diz, eu quero orar pela minha família, aí de repente lá um primo teu consegue um emprego muito bom. O que tem a ver isso? Nem era nada a ver com o que tu estava pensando. Mas é uma coisa, abençoa a tua família de uma maneira. Sabe? Mas não existe esse tipo de coisa. Não... Agora, para que Deus seja glorificado, a gente precisa de uma oração que aponte num alvo, que chegue num lugar, para que a gente possa mostrar que é Deus quem está agindo na nossa vida. Amém? Amém. Bênção do Senhor. Muito bom estar com vocês, viu? Que privilégio. Gostaria muito que você orasse, então, em cima dessa palavra, abençoando esse povo aí que está conectado conosco, aí, nos acompanhando, aí, né? Abençoando cada vida e nos abençoando também, né? Abençoando aí a live Sala do Trono, para que ela cumpra com esse propósito, né? De continuar abençoando vidas através de nós, enfim. Tudo contigo, Amém. Amém. Pai, nós queremos bendizer o teu santo nome, Senhor, porque nós somos teus filhos, Senhor, e como filhos, nosso papel é glorificar a Ti. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um dos irmãos que está conectado aqui hoje, cada um daqueles, Senhor, que já participou dessa live ao longo desses 3 anos, Senhor, que todos possam ser visitados, Senhor, pelo Teu Espírito, que sejam fortalecidos por Ti, Senhor, independente da situação que estejam enfrentando hoje, Senhor, que sejam fortalecidos pela Tua graça, Senhor, que sejam encorajados a viver, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor tem para eles. Nós cremos, Senhor, que nós podemos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós te pedimos, enche também a vida dos nossos irmãos, Senhor. Que seja despertado no coração deles o desejo, Senhor, de
contemplar quem o Senhor é, contemplar a cruz de Cristo, contemplar o milagre da ressurreição, a esperança bendita que nós temos na eternidade, Senhor, e assim, Senhor, guiados pelo Teu Espírito, sejamos levados a provar de tudo que o Senhor tem para nós, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nossas vidas. Abençoa cada um dos irmãos que está nesse momento conectados conosco, Senhor, nos vendo aqui, e aqueles que assistirão, Senhor, também esse vídeo depois, que sejam guardados, Senhor, pela Tua poderosa mão, que sejam livres de todo mal, Senhor, mas acima de tudo, que provem, Senhor, da Tua bondade, do Teu toque, Senhor, da tua graça, que transforma o coração e que faz com que cada um se apegue a Ti mais e mais, Senhor. Nós te amamos por isso, Senhor, no Teu nome santo. Amém. Amém. Glória a Deus.